Bom dia, meus amigos! Nossa, quanto tempo, hein? Bom, tenham paciência para mais uma mensagem no nosso canal de Fé e de Esperança. Eu tô com muita saudade de vocês, faz tempo que a gente não conversa. E hoje eu queria muito que vocês assistissem até o final, porque eu espero que a mensagem de hoje toque o coração de vocês. Eu tenho feito algumas amizades muito importantes. E eu tenho uma amiga muito querida que ontem, do nada, e eu estava precisando muito ouvir isso, chegou para mim e falou assim: Olha, as pessoas têm que entender que ninguém fica na vida da gente a vida inteira. Algumas vêm para passar uma chuva, outras vêm para ficar um tempo grande, longo, mas elas ficam apenas o tempo exato de cumprir a sua missão. Eu estava precisando ouvir isso porque eu estava com muita saudade, né? A gente tem esses momentos, esses dias, onde a gente começa a lembrar daquelas pessoas queridas que fizeram e fazem parte da vida da gente. Algumas porque foram para um outro plano, outras porque não foram para um outro plano, mas simplesmente não fazem mais parte da nossa vida. E ela veio com a palavra exata. E ela falou assim: as pessoas sofreriam menos se elas entendessem que não tem explicação. Que o tempo que a gente passa na vida dos outros e o tempo que os outros passam na nossa vida tem um limite, tem um prazo de validade, né? No momento que a gente já cumpriu a missão, a gente é uma chuva que passa na vida de alguém, ou a gente é uma coisa mais definitiva, que fique, e os outros também. Aí eu parei para pensar no seguinte: quanta coisa, quantas pessoas. Você já parou para pensar? Quantas pessoas passaram pela sua vida? Quantos bichinhos queridos que você amou e continuam no seu coração? E por quantas pessoas você também passou? A diferença que você acabou fazendo na vida das pessoas. Eu acredito muito que isso é tão importante. É importante fazer a diferença. Se eu não posso fazer bem, que eu não faça nada, mas pelo menos que eu não faça mal. E que eu deixe um rastro bonito por onde quer que eu passe. Então, quando a gente olha para trás, a gente encontra várias pessoas diferentes, assim, a gente vai mudando tanto, 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 que se você olhar para trás mesmo, como se fosse um filme, e você tivesse a possibilidade de te ver em criança, adolescente, na idade madura, você diria: nossa, mas eu não me reconheço. Por quê? Porque a gente muda muito. Tem um filme da década de 80, algumas pessoas vão conhecer, outras não, muito lindo, chama assim, Peggy Sue, que é o nome da personagem, o seu passado à espera. Por quê? Porque ela tem um ataque, vai parar no hospital, fica como se estivesse em coma. E aí, esse coma dela, no filme, faz com que ela volte à juventude dela, reencontre os namorados, ou o namorado, né, que era o namorado principal, que depois se tornou marido e ela se separou, os pais, quando eram jovens, tudo. Então, assim, ela vai passando por emoções, porque quando ela vê a mãe, ela fala: nossa, mãe, como a senhora tá nova. Por quê? Porque ela voltou no tempo onde a mãe era jovem, porque os nossos pais já foram jovens, né? A gente vai passando por tanta coisa, nós já fomos muito mais jovens, né? Então, de repente, quando você olha para trás, você se assusta com todas as coisas que você passou. Algumas você fala: ufa, passou, porque tudo passa. Mas outras você fala assim: ai, que pena que passou. Como seria bom se eu pudesse estar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com o mesmo sentimento. Isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais. Isso não há possibilidade. O momento, ele nunca mais se repetirá. Por isso que às vezes a gente perde grandes oportunidades na vida de sermos muito felizes. Porque a gente deixa passar o momento. A gente deixa aquele momento assim, escapulir. E aí, quando ela falou que algumas pessoas são uma chuva que passam na nossa vida, é verdade. Mas isso não quer dizer que elas não sejam motivo de carinho. Ou seja, você não vai lembrar com tristeza só. Você vai lembrar por aquilo de bom que essa pessoa te fez. E aquilo de ruim,
deixa pra lá. Isso vai te fazer um bem enorme. Então, é claro que eu tenho saudade do meu Rodolfo José, uma saudade enorme, que no dia 21 de agosto vai fazer um ano que ele foi embora, né? Vocês lembram do Rodolfo José, não lembram? Tem até vídeo com ele era muito assim, comunicativo, né? Ele ficou o tempo de uma chuva, mas uma chuva inesquecível de linda. É claro que nunca mais eu vou comer as tortas salgadas da minha avó quando eu voltava da educação física, porque para mim era um martírio, era péssima educação física, era uma tragédia, né? E aí, para me consolar, quando eu chegava em casa, tinha aquela torta gostosa, quentinha, saída do forno. Mas não era torta, era o carinho. São as mãos que entregam para nós as coisas, os objetos ou os atos que são feitos, né? É o carinho. Os sonhos da juventude, eles mudam. A gente para de sonhar. Isso é muito triste, não pode. A gente tem que ter sonhos. Tem que ter sonhos. Dentro das nossas limitações. Poxa, a gente está envelhecendo. A nossa geração, os meus amigos lá, que éramos todos adolescentes, todos sonhadores, hoje você encontra, nós estamos velhos. Velhos assim, nós estamos maduros. O que a gente não pode deixar é a cabeça envelhecer. Mas a gente tem que entender que tem coisas que eu não vou poder fazer nunca mais. Mas outras que eu posso fazer e outras que eu posso adaptar. Então, eu estava pensando nesse assunto porque eu queria muito conversar com vocês sobre isso. Sobre as pessoas que passam pela vida da gente e nos deixam melhores e nos deixam saudade, né? Porque a gente só tem saudade daquilo que foi bom. Só. Mas é uma saudade doída, né? Oh, que saudade doída! Então, todo dia é um aprendizado. Todo dia, se você tiver as pessoas que você ama ao seu lado, por favor, diga para elas. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, milhões de vezes. Mas eu volto a repetir. Elas sabem, mas elas precisam ouvir. Elas precisam ouvir. Dá aquele telefonema que você tá deixando para depois, para depois, para depois. A gente não tem garantias nem do próximo minuto. A vida é assim, ó, muito frágil, cada vez mais frágil. Se a gente olhar para trás e perceber tudo que a gente já viveu, todas as pessoas importantes que passaram pela nossa vida e que nós permitimos que se afastassem. Outras tinham que se afastar naturalmente. Mas vamos tentar resgatar o que foi bom. Isso não é saudosismo. A gente tem que olhar para frente. Tem que ter metas, tem que ter objetivos. Não adianta ficar olhando para um passado que nunca mais vai voltar. Por isso ele é passado. Já passou, né? Eu tenho que olhar para o meu presente, para o meu dia de hoje e fazer o meu dia de hoje valer a pena. Ele tem que ser um presente para mim, para quem está à minha volta. Uma palavra de carinho para quem está precisando, um elogio para quem nunca ouve um elogio, porque nós estamos numa época que as pessoas, como eu dizia para os meus alunos, vocês não têm vergonha de dar um chute na canela do outro, mas têm vergonha de dizer que gosta, de dar um beijo. Eu não entendo. Isso não me torna mais fraco. Pedir desculpas não me torna mais fraco. Dizer que eu amo não me torna mais fraco. Mas esse mundo foi ficando desse jeito porque nós estamos no automático. Então a gente precisa parar um pouquinho de vez em quando. Para balanço. Você já pensou nisso? Vamos parar para balanço? O que tem acontecido de bom? Faz lista, eu faço um monte de lista. Perco todas. Quando eu acho, já fiz o que eu tinha que fazer, mas eu me sinto segura com as minhas listas. Quem me conhece sabe que isso não é mentira. E quando eu dou aquele okzinho, já que eu já fiz alguma coisa, eu fico tão feliz. Ai, meu Deus. Bom, então, faz um balanço do que foi bom, do que não foi tão bom, para que você possa melhorar aquilo que não foi tão bom, para que você possa ser grato a Deus pelas coisas boas, porque nós somos muito ingratos, muito. É aquela história do pontinho, né? Daquele pontinho no papel. O papel tá todo limpo e tem uma sujeirinha ali.
Você só vai olhar para a sujeirinha, você não vai olhar para todas as outras coisas que tem. Então, nós temos essa característica. Nós perdemos grandes oportunidades de sermos muito felizes e também de fazer as outras pessoas felizes. Isto é uma missão. Nós não estamos aqui por qualquer coisa. Por que às vezes algumas pessoas ficam anos do nosso lado, mas se elas partirem, não vão fazer falta nenhuma? E outras passam tão pouco tempo, são como uma chuva, como dizia minha amiga. Uma chuva rápida, mas marcam a gente por uma vida inteira. Assim foi Rodolfo José, assim foi a minha grande amiga Yolita Hadi, que infelizmente está lá no céu. Foi pouco tempo que eu tive com ela, mas é uma pessoa, não digo foi, é uma pessoa grandiosa. Todos os bichinhos que passaram, as pessoas tão queridas, os meus avós, meus bisavós, que me ensinaram muito e que contribuíram muito para a pessoa que eu sou hoje. Amigos que partiram, mas que são inesquecíveis e que têm um valor tão grande. Essa minha mensagem de hoje é uma homenagem para todas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, foram especiais na vida de outras pessoas. Fizeram a diferença. Não passaram pelo mundo assim por passar. Não passaram pelo mundo para fazer mal, para piorar a vida de ninguém. Passaram pelo mundo, deram o seu melhor, cumpriram a sua missão, estão no outro plano ou ainda estão nesse plano cumprindo a sua missão e fazendo o dia das pessoas mais alegre, mais significativo, mais especial. É uma obrigação. Se Deus nos deu o milagre da vida, abrimos os olhos mais um dia, não foi simplesmente para passar desapercebido, não é? Então, meus amigos, um grande dia para vocês. Façam a diferença na vida própria e na vida dos outros. Façam a diferença, sabe? Não seja uma pessoa morna, já falei muito isso para vocês, né? A gente está se tornando pior que isso. Bom, não sei o que é pior, ser morno ou ser frio, né? A gente tem que ser realista, mas a gente não pode perder a capacidade de amar, a capacidade de acreditar e a capacidade de entender que todos que passaram pela nossa vida passaram por um motivo. E nós também passamos pela vida das pessoas por um significado. Nós não caímos de paraquedas, né, feito um drone, pá, de repente, ou uma fruta que cai de uma árvore e cai, pá, você está... Não, isso não é, o universo não é isso, né? Deus não tem um plano para cada um de nós. Às vezes a gente erra os caminhos, né? E Deus, como um bom professor, um professor maravilhoso, ele pega a gente, coloca no lugar certo e a gente começa tudo de novo. Faz parte, né? Mas o mais importante da vida é acreditar nos milagres de cada dia e entender que tudo já está nas mãos de uma pessoa muito poderosa. Então, é só a gente seguir o caminho certo. Meus amigos, fiquem com Deus. Um abençoado dia para vocês. Que saudade! Se vocês puderem, deem um joinha, assistam, compartilhem. Eu vou ficar muito feliz. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, mas eu vou ser muito honesta para vocês. Se forem muitas ou poucas, me importa que quem assista, assista com o coração. E que esta mensagem chegue ao coração das pessoas de forma que o dia de hoje seja muito especial e que abra espaço para muitas alegrias, para muita esperança, apesar de todos os problemas, e para que essa mensagem seja uma luz na vida de quem está precisando tanto. Se uma pessoa vai assistir e ajudar, legal.
Se muitas assistirem, poxa, eu vou ficar super feliz, né? Mas não é a quantidade, não é. Claro, eu gostaria que todos os meus amigos queridos assistissem, até para que possa matar a saudade de algumas pessoas queridas, né? Mas, de qualquer forma, esse vídeo é feito com muito carinho para vocês. Ele é muito do coração pro coração. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Um lindo dia. Eu amo vocês. Muito, muito, muito.